Quem é que trouxe Bíblia aí? Pessoal, bom, explicar para vocês o seguinte: nós gostamos da Bíblia. Pessoal, um cara que quiser entrar aqui dentro, amigo, fica à vontade. Nós gostamos da Bíblia, nós amamos a palavra e nós gostamos de aprender ela, tá? Então, eu vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é a primeira carta do Novo Testamento. Para quem não sabe, o Novo Testamento ele é todinho de carta. Ele não tem livro, tá? E o Antigo Testamento é tudo livros, são todos livros. Bom, seguinte, hoje nós estamos começando uma série, uma minissérie. Que legal, né? Uma minissérie. Estamos começando uma minissérie sobre... Vamos falar todo mundo junto, todos juntos, em uma só voz? Não, em muitas vozes, não sei. Vamos lá. 1, 2, 3. Ah, foi muito bom, mas dá para ser melhor ainda. Ó, e a gente tem que falar de uma forma, o Natal e a... Porque ninguém conversa assim, né? Eu não chego pro Mateus na segunda-feira, oi Mateus, como tu tá? É só quando a gente lê junto, né? Mas não tem problema. Então vamos fazer desse jeitão assim. 1, 2, 3 e... O Natal e a família de Deus. É isso aí. Bom, pessoal, o que tem a ver o Natal com a família de Deus? A gente vai aprender hoje. Temos pela frente 6 semanas dentro desse tema, o Natal e a família de Deus. E primeiro de tudo eu já quero deixar algumas coisas claras aqui. Eu não organizei nada para o que eu vou falar, mas eu já tenho um pouquinho de conhecimento sobre isso. Vocês estão vendo uma árvore de Natal aqui, tá? Não tem cabeças de crianças penduradas nela, tá? Aquela história que a árvore de Natal veio de um período onde se penduravam cabeças de crianças. Eu nunca vi cabeças de crianças nenhuma penduradas em árvores de Natal. Então, nós aqui na Vintage 180 não penduramos cabeças de crianças na árvore. Tem bolas ali, daquelas que não quebram, que antigamente a bolinha quebrava. Quem tem mais de 30 anos se lembra disso, que a mãe brigou muitas vezes. Tu quebrou minha bolinha, né? Agora não quebra mais. Bom, a irmã Sônia doou a árvore de Natal. Beijo, irmã Sônia. E nós decoramos aí sexta e ontem aqui a igreja. O Everton, que deve estar vindo, ele um pouco atrasado, mas ele ajudou, ele desenhou aqui os negócios. São 3 reis ali, né? São 3 magos, perdão, não são reis. São 3 magos, né? A tradição aí, ela pega forte. A Bíblia não fala que eram 3. Eles acreditam que eram 3 por causa dos presentes, né? Então eles acham que eram 3 reis, 3 magos. Mas não tem problema ficarmos com a tradição. A questão é a seguinte: por que nós decoramos a igreja? Primeiro, pessoal, mas a árvore de Natal vem de um período pagão. Tem muita coisa que vem do paganismo. O fato de dizer saúde quando uma pessoa espirra, isso é totalmente pagão, tá? Porque os romanos acreditavam, ou os gregos, eu não me lembro, que os tolos dos povos antigos, eles acreditavam que a pessoa quando espirra, ela vai perder o ar, né? O pneuma, o vento, o sopro de vida está saindo dela. Então eles falavam saúde ali para segurar o espírito da pessoa dentro dela. Então quando nós falamos saúde, é uma atitude totalmente pagã. Eu preguei para vocês aqui semana passada em Filipenses capítulo 4, quando Paulo fala, eu estou contente. A palavra contente tem um fundo totalmente pagão. Paulo pegou aquela palavra pagã e ele redirecionou ela para um contexto cristão. Então nós comemoramos o Natal, ainda que nós saibamos que Jesus não nasceu no dia 25, tá? Porque em Lucas o texto vai dizer que os pastores estão ao ar livre de noite. Provavelmente isso era depois de abril, mas nós não temos a data exata. Então nós aproveitamos a data que o mundo inteiro comemora. Nós comemoramos essa data porque até para pregarmos o evangelho para as pessoas, nós temos uma abertura maior. Então eu quero que você convide o máximo de pessoas para estar aqui domingo que vem, porque as pessoas estão com o coração mais aberto para ouvir o evangelho. E outra coisa, por que nós estamos decorando a igreja? Por causa das crianças. Eu quero que nós venhamos a gerar lembranças boas na cabeça das crianças.
Eu vejo muitas lamentações em muitos adultos dizendo: eu tenho lembranças tristes da minha infância, passei por problemas, passei por isso, e ficam querendo, muitos se tratam com psiquiatras, psicólogos. Isso é muito legal, é muito bacana. Só tem uma outra coisa, pessoal. Saúdem a todos que estão entrando, vocês são bem-vindos aqui no nosso meio, né? Ainda mais quando trazem sacolas, muito bom. Pessoal, não se dispersem, prestem atenção aqui. E nós ficamos muito preocupados com os nossos traumas. Quem é que não tem trauma aqui? Quem é que não queria sentar agora no divã e chorar? Todo mundo tem traumas, todos têm tristeza. E nós não pensamos numa outra coisa. As crianças. Eu penso muito nos meus traumas e eu não penso que lembranças eu estou gerando nas crianças. Eu quero que as crianças tenham boas lembranças da infância delas. Que elas não estão congregando em uma igreja legalista, em uma igreja que proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. Isso, tá bom? Então nós estamos comemorando o Natal. Outra coisa e última para eu entrar na pregação. Provavelmente tem pessoas no nosso meio que nesse período do ano tem um acesso de melancolia. Tem pessoas que ficam tristes. Eu amo o Natal, eu gosto do Natal. Mas tem pessoas que se entristecem, se lembram de um parente que morreu, de um amigo, ou de um cachorro, ou de um porquinho da Índia, não sei. Mas é um momento de tristeza, não sei porquê. As pessoas têm um ano inteiro e quando é para comemorar o final do ano, as pessoas ficam tristes. Beleza, nós respeitamos isso. Mas eu quero que isso mude na tua vida. Eu quero que você olhe esse período de festas através de uma outra perspectiva, na perspectiva da Bíblia, tá bom? Bom, então hoje eu quero falar sobre a família de Jesus. Pessoal, vamos ler um texto e vamos ficar nesse texto com a Bíblia aberta. Mateus capítulo 1. Isso aqui normalmente é onde as pessoas pulam na hora que vão ler a Bíblia. Eu conheço um monte de gente que vai ler a Bíblia e diz: Jackson, eu pulei a genealogia, né? Pô, cara, aquilo é muito chato. Não é não. Vamos ler. Capítulo 1, versículo 1 e diante. Livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar, nós vamos falar sobre Tamar, nós vamos falar sobre Davi e sobre Abraão. Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Outra coisa, nós estamos lendo uma genealogia. Jackson, eu não sei pronunciar isso aqui. Sabe, eu vou ensinar vocês a pronunciar as genealogias com confiança e bem alto. Esse é o jeito da pronúncia certa, tá bom? E é assim que nós vamos pronunciar correto os nomes da genealogia. Versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e a Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Nossa, só para dizer para vocês que isso aqui é errado, tá? Não se deve pegar as mulheres dos outros. Aqui Salomão pegou a mulher do próximo, isso aqui está errado. Eu vou explicar para vocês isso. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Vocês queriam saber muito sobre isso, eu sei disso. Depois do exílio na Babilônia, Joconias gerou a Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúbe a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Isso aqui me lembra Star Wars, né? O Eliaquim, mas tudo bem. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Versículo 15. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar Matã, Matã a Jacó. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que nós somos uma família. Nós somos uma família. A igreja, a Vintage 180, nós somos uma família. Deus poderia, olha aqui para mim, isso aqui é fantástico. Deus poderia usar qualquer linguagem para se revelar para a humanidade, mas Ele usou a linguagem, a figura de pai. Isso aqui é transformador.
Sempre quando Jesus ensinou os discípulos a orar, ele disse que era para começar assim: Pai Nosso. Isso é fantástico. Quando a pessoa começa a orar dessa forma e ela se dirige a Deus como Pai, Deus é Pai daqueles que foram salvos por Jesus. A Bíblia vai mostrar que nós somos irmãos e irmãs, logo nós somos uma família. Deve haver um amor fraternal no nosso meio, deve haver uma intenção de dar a vida uns pelos outros no nosso meio. Bom, essa linguagem familiar, ela é muito importante. Ela começa no Antigo Testamento e ela se desenvolve até o Novo Testamento. Bom, hoje eu quero falar sobre a família de Jesus. Mas antes eu quero perguntar para vocês algumas coisinhas. Tem alguém aqui que tem problemas familiares? Não precisa levantar a mão, tá? Fica tranquilo. Alguém aqui que tem lembranças ruins da infância? Alguém aqui que tem lembranças tristes da sua vida? Alguém aqui que, poxa, passou por coisas terríveis, sabe, de coisas meio nojentas que aconteceram dentro da sua família, né? E como assim, Jackson? Aquele tipo de coisa que quando a criança vai falar, ou o adolescente que ficou sabendo sobre aquele pecado, ou aquele erro, ele vai falar, os adultos dizem: não, isso não é para falar, isso é silêncio, fica quieto, não fala. Tu não sabe que a gente não comenta sobre isso? Que a gente não, aqui na nossa família, nós não falamos sobre esse assunto? Aquilo que as pessoas ficam quietas e não pode tocar no assunto. Alguém aqui, pode prestar atenção aqui, meninos. Alguém aqui tem essa família? Alguém já passou por isso? Alguém tem essas situações dentro da sua casa? Bom, eu não sei como é a família de vocês. Eu não sei se vocês já passaram por tristezas, angústias, ou se vocês têm coisas que vocês se envergonham da família de vocês. Mas eu quero falar para vocês aqui bem rápido, pessoal, sobre a família de Jesus. A família de Jesus é uma família totalmente pecaminosa. Olha aqui para mim. Se tem uma família no mundo que cometeu coisas erradas, que cometeu coisas terríveis, que cometeu pecados grosseiros, foi a família de Jesus. Eu arrisco a dizer que a família de Jesus é uma das famílias mais pecaminosas de todos os tempos. Talvez a gente nós não venhamos querer falar da nossa família, a gente tem vergonha, passei por isso, por aquilo outro, e a gente acha que a família de Jesus é uma família totalmente certinha, totalmente bonitinha, totalmente ajeitadinha, os filhos com os cabelos repartidos no meio, o pai com aquela calça aqui em cima, com uma camisa polo, abanando assim, com óculos fundo de garrafa, o cabelo penteado para o lado, a mulher com um vestidão cheio de prega, e tudo muito bonitinho, e tudo direitinho, cheio de uma felicidadezinha medíocre. E a gente pensa que a família de Jesus era assim. Não, não era. Eu quero dizer para vocês que o que nós lemos aqui é uma afronta que Mateus está escrevendo. Mateus, que está escrevendo, ele abre o primeiro evangelho do Novo Testamento, ele é judeu, e ele está escrevendo para judeu. Mateus vai ter mais de 60 passagens dizendo: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta X, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Y. Ele está mandando a carta para os judeus, ele está mandando uma carta para os caras, é o pessoal. Thaís, não passa mais por aí, tu vai tropeçar e vai te machucar. Bom, Mateus está escrevendo uma carta para os judeus, e os judeus é o pessoal do pedigree. É o pessoal que tem que ter toda uma história, tem que ter todo um lastro familiar. Então Mateus, ele não foge da regra. Olha aqui para mim. Só que Mateus, ele abre para aquele pessoal orgulhoso, religioso, vaidoso, aquele pessoal que achava que estava sempre certo, porque tinha a Bíblia debaixo do braço. Mateus escreve para essa gente, e ele começa a meio que afrontar aquele povo, porque ele bota todos os podres da nação de Israel. Está escancarado aqui. Se você estudar um pouquinho só, você vai ver que isso aqui, o capítulo 1 de Mateus, é uma afronta. Ele está afrontando os judeus. Mas, Jackson, eu não gosto de genealogia. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. O que eu posso aprender com isso? Antes de entrar na pregação aqui bem rápido, eu quero deixar com vocês algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo sobre as genealogias: as crianças devem conhecer o seu pai, e os pais devem conhecer os seus filhos. Aqui, quando a Bíblia começa em Mateus capítulo 1,
Mateus ele vai mostrando que o pai gerou o filho. A genealogia, para os judeus, ela omitia as mulheres, porque isso aqui é um povo patriarcal. É como diz um certo pastor, são pais que possuem mamas. O filho ele foi gerado do pai, tá? É uma nação patriarcal. Lógico que vai ter mulheres aqui nessa narrativa de Mateus, porque Mateus quer expor alguns pecados que existem na família de Jesus. Mas que fique bem claro aqui, as crianças devem conhecer o seu pai e os pais devem conhecer os seus filhos. Aqui, Arão gerou Aminadab, Aminadab gera Nasson, Nasson gera Salmão. Tem uma sequência, o pai conhece o filho e o filho conhece o pai. Mas isso não é óbvio? Não. No mundo hoje, mais da metade das crianças que nascem de mães abaixo de 30 anos, essas crianças não conhecem seus pais. Então, isso é sério. 2, Deus ama as pessoas e Ele nos conhece pelo nome. Eu quero dizer uma coisa, Deus tem um relacionamento com a igreja num todo. Deus conhece a igreja dele num todo, mas Deus conhece a tua particularidade. Tu não é um acaso para Deus. Deus não está jogando dado com a tua história. Deus não está brincando com os teus sentimentos. Deus não está brincando com o teu choro, com as tuas lutas, com as tuas angústias. Deus nos conhece pelo nome. 3, Deus trabalha através de famílias. O projeto de Deus é família. É um homem, é uma mulher, ambos se casam e têm filhos. Esse é o projeto de Deus para o mundo. A igreja é uma família. Nós somos formados por famílias. Nós somos comparados a ovelhas. Eu volto a dizer isso. Ovelha não anda sozinho. Ovelha não anda desgarrado. Ovelha anda junto. 4, toda a árvore genealógica tem alguns nós. Toda família tem uma ovelha negra. E é sobre essas ovelhas negras que eu quero falar aqui essa noite. Bom, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Vocês não estão me acompanhando? Eu vou orar que cai fogo do céu, Danuse. Versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Abraão é o cara que Deus chamou ele em Ur dos Caldeus e disse: cara, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Abraão é um cara punk, é um cara, ele está na galeria dos heróis da fé. Abraão, ele não é fraco não. O nome dele é mencionado na Bíblia 30 vezes. Imagina o teu nome sendo mencionado na Bíblia 30 vezes. Só no Novo Testamento, 11 livros, 11 cartas falam em Abraão. E os 4 evangelhos falam em Abraão. Abraão é fera. Abraão, ele é um cara que ele crê em Deus. Ele está em Ur dos Caldeus, ele é gentil, ele não é crente, ele não conhece a Deus até que Deus vai até ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nenhum homem procura a Deus. Todos os homens odeiam a Deus. Ah, Jackson, eu amo. Não, tu não ama. Você ama uma projeção mental do que tu acha que é Deus. Somente o Espírito Santo nos motiva e nos converte a amarmos a Deus. E Deus vai até Abraão, e Deus busca Abraão em Ur dos Caldeus. Abraão não buscou a Deus. A Bíblia diz em Romanos que não há um justo sequer, não há um que busque a Deus, não há um que entenda. Ninguém buscou a Deus, ninguém buscou a Deus, ok? Alguém diz assim: não, Jackson, eu comparo o novo nascimento com aquele cara que ele estava ali todo moído de um acidente e ele clamava para os médicos e ele dizia: cara, não deixa eu morrer, me ajuda. E os médicos salvando ele, e aquilo ali, aí ele clamou a Deus. É assim, a pessoa está sem Deus e ela pede: Deus, me ajuda. Daí tu vai perguntar para os médicos que atenderam o cara que estava clamando, os médicos disseram assim: não, cara,
A história não é que ele clamou para a gente ajudar ele. A gente chegou, ele estava morto. Aí deu 3 paradas cardíacas. Aí nós ressuscitamos ele, né? Demos os choques ali com o desfibrilador. Ele ressuscitou. Começamos a fazer a massagem cardíaca. O coração dele parou de novo. Nós ressuscitamos ele, animamos ele, fizemos mais massagem cardíaca. E depois de 30 minutos, quando ele acordou, quando nós demos a vida para ele, ele disse: me ajuda. Ou seja, é assim que acontece conosco. A gente pensa que a gente está buscando a Deus. Ah, Deus me ajuda. Não, Deus já está trabalhando na nossa vida há muito mais tempo. Ninguém busca Deus, ninguém quer Deus. É Deus que busca o homem. Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Tá bom? Isso que fique bem claro aqui. Então Abraão é esse cara fera. Abraão é o cara que a gente ia querer convidar para jantar, querer fazer um churrasco com ele, ia querer botar ele como nosso amigo no Facebook, ia querer marcar ele nas publicações. Ele é um cara muito legal. Mas Abraão, apesar de tudo isso, ele é um pecador e Abraão precisa de um salvador. Abraão não tem a salvação nele mesmo. Apesar de Abraão ser um grande homem, um herói da fé, Abraão tem pecados terríveis. E a Bíblia escancara os pecados dele. Primeiro, pessoal, olha aqui para mim. Abraão deu a mulher dele para um outro cara. Oh, o quê? Tu não chegou em Gênesis ainda, cabeção? Não, eu pulei essa parte. Abraão, ele veio Abimeleque, ele ficou com medo de morrer. E Sara era bonita, era bem bonita, né? Os caras botavam o olho em Sara e Sara era bonitona. E daí chegou, e aí Abraão, e essa mulher aí, essa mulher que está contigo? Abraão com medo de morrer. Abraão disse: não, seguinte, ela é minha irmã, é minha parente. E Abimeleque pegou e levou Sara. Quase que acontece o crime. Mas daí Deus se revelou em sonho para Abimeleque e disse: essa mulher é de Abraão. E ele ficou louco com Abraão. Esse é o herói da fé que tem momentos de fraqueza. Ele é um pecador. É um cara que não protege a mulher. Quero dizer uma coisa para vocês. Tem jovens que querem casar aqui no nosso meio e eu digo isso. Não sejam fracos. Homens protegem mulheres. Homens honram mulheres. Abraão foi um fraco. Se eu tivesse lá com Abimeleque, eu ia pegar Abraão pelos ombros, eu ia sacudir ele assim. Tchê! Tchê! Eu ia chamar o Paulo lá, nós ia botar Abraão lá dentro do ringue lá. Cara, e nós ia dar uma sova em Abraão. Tchê, o que tu tá fazendo, tchê? Tua mulher, cara. Tipo, Abraão fez isso. Deus fez uma promessa para Abraão que Deus ia dar um filho para Abraão. E Abraão já estava bem velho, né? E não tinha Viagra naquela época. Vocês não ouviram isso? Bom, continuando. Aí Deus fala com Abraão, Deus vai dar um sonho, Sara dá uma gargalhada. Olhou para Abraão, riu ali um monte. E naquela ânsia, o filho não vinha. Quando de repente, Sara pega e vou dar um jeitinho para Deus. E ela pega Agar, né, menor aprendiz, e entrega para Abraão. E Abraão, pecador safado, pegou e teve um relacionamento com a sua serva. E ele fez um filho nela. Esse é o herói da fé. Eu quero dizer, a família de Jesus é uma família problemática. Jesus vem de uma linhagem meio estranha. Jesus vem quase de um abuso da graça. Esse é o herói da fé. Esse é o homem que foi considerado amigo de Deus. Mateus está escancarando a coisa. Aí ele continua. Versículo 6. Vamos ler. Jessé gerou ao... Vamos lá, 1, 2, 3. Jessé gerou ao... E o... De quem? Não, olha que coisa louca isso. Parece novela das 6. Isso é louco, isso parece a Usurpadora. Nem sei porque que eu falei isso. Eu nunca vi essa novela, mas eu acho esse nome engraçado, sabe? Um nome para uma novela. Que novela tu vê? Eu vejo a Usurpadora. Que se você vê a Usurpadora, você tem um problema mental. Tô brincando. Bom, o troço aqui é punk, meu. Olha o que diz o versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Davi, para você saber, primeiro, Davi é um cara corajoso. Davi não é fraco. Davi está no time de Abraão. Davi é um cara corajoso, é um cara fera. Ele está indo levar marmita para os seus irmãos, quando de repente tem um gigante. Cara, vamos contextualizar a coisa. Alguém do UFC forte aí, quebrador, o Caim Velasquez, não? Ou tem alguém mais mal que ele, ô Paulo?
Caim Velasquez. Ele tem uma cara de mal, né, meu? Então imagina assim, um Caim Velasquez aumentado, assim, gritando o tempo inteiro: tem um homem aí, seu bander frouxo. E tá todo o povo de Israel tremendo, batendo os joelhos, apavorado. E Davi, um piá, tá indo levar marmita para os irmãos. E ele vê aquele cara ali, afrontando os exércitos do Deus vivo. Quem está afrontando os exércitos do Deus vivo, está afrontando o Deus vivo. Bom, daí Davi chega ali naquele momento, e Davi se indigna, e Davi diz assim: quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem esse cara está pensando que é? Esse cara é um abobado, esse cara é um fraco, eu pego ele, eu te pegar, vou te pegar, te marquei, hein, te liga. E os caras ficam preocupados. Davi é novo, Davi é pequeno, não tem a estatura dos grandes guerreiros de Israel, tanto que ele bota a armadura de Saul e ele vai caminhar ali com a armadura de Saul e o troço não rola. E ele diz: não, eu vou lá. Daí Saul, que era o rei, diz: seguinte, quem for, a família não paga mais imposto. Imagina, ficar livre do leão, que loucura, né? Imagina, a família não vai pagar mais imposto. E seguinte, tu vai casar com a minha filha. Imagina, filha do rei, cara. Todos mimos ali, tudo, tu vai sentar na mesa do cara ali. Aquilo foi a motivação para Davi, não precisava de mais nada. Davi se levantou, foi lá, e vem vindo o gigante vem com palavras afrontando Davi, vem desmotivando Davi, e Davi vem com uma funda. Ele pegou 5 pedrinhas no ribeiro, essas pedrinhas não tem símbolo nenhum, tá bom? Todo mundo diz, ele pegou 5 pedrinhas no ribeiro, a primeira pedrinha era o J de Jesus, a segunda era o E, a terceira, não era nada disso, pedrinha do grego, pedrinha. Aí ele pega as pedrinhas, e ele vem rodando aquela funda, aquela antiga ali, e ele largou o negócio foi, e tinha um espaço, um orifício no capacete do gigante, o negócio foi violento, entrou ali, e o gigante, bum, caiu no chão. Davi foi lá, de uma forma muito delicada, porque Davi era músico, era um cara muito delicado, pegou a espada do cara e arrancou a cabeça dele. Glória a Deus, levantou a cabeça para cima, e o povo, parecendo os 300 de Esparta. Davi, esse cara, ele é um cara que é forte, ele é um cara guerreiro, ele é um cara que ele é lembrado pelos judeus como um dos maiores compositores de lindas canções. Leia Salmos. Davi compôs belas músicas, porém, Davi é tudo isso, mas Davi precisava de um Salvador. Davi precisava de um sangue que fosse vertido pelos pecados dele. Por quê? Um dia está Davi caminhando no palácio, era um período onde os reis iam à guerra, ou seja, Davi estava fazendo coisa errada. Davi devia ter ido à guerra, mas ficou em Jerusalém. Aí Davi está tranquilo, quando de repente ele olha uma mulher desnuda. Não imagine. Tomando banho, não tem nada a ver com a Record, tá bom? Não tem nada a ver com o Davi e a Betseba da Record. Eles fizeram uma traminha ali das mais chumbrega para aliviar o texto bíblico. A mulher não é dele. Betseba está tomando banho. Primeiro, que ela quer tomando banho para todo mundo ficar vendo, né? Se mostrando para o rei, né? Aquela coisa toda. O marido dela, um homem direito, está na guerra. E Davi está caminhando, e Davi vê a mulher tomando banho. Como eu ensinei vocês aqui, a primeira olhada é coincidência. Uma mulher tomando banho. Qual é a segunda atitude de um homem de Deus? Ele olhou e desviou. Não é aquele cara que a primeira olhada é coincidência. Eu estou olhando só a primeira vez, eu não parei ainda de olhar, não pisca olho. Não é isso. Davi, ele olhou aquela mulher tomando banho e ele cobiçou ela. Ele quis ela para ele. E ele mandou chamar ela, seduziu a mulher, adulterou com ela, pecou com ela. Só que naquele momento, o marido dela está na guerra. Isso eram meses. Olha aqui para mim, pessoal. Eram meses. O marido dela está na guerra. E a mulher engravidou de Davi. Davi tem que fazer uma trama. Quando eles voltam, Urias amava tanto Davi, que quando eles voltam, Urias chega para Davi e diz assim: Davi, eu vou ficar acampado aqui na frente do palácio. E Davi, tremendo, querendo que ele se deitasse com a mulher dele, porque vai nascer um filho daqui a pouco, que vai nascer um filho e ele acha que é dele. Aí ele vai dizer ali para Urias: cara, não fica aqui, vai para tua casa. Aí Urias sai com essa para Davi: todo o exército está em tendas, como que eu iria para minha casa e dormiria com a minha mulher? Eu vou ficar contigo, rei. Esse é o cara que Davi traiu. É um cara bom, é um homem com honra, é um homem que sabe dos seus deveres, é um homem que sabe o que é uma guerra e que sabe honrar os amigos. Esse é o cara que Davi
pecou contra esse cara. Aí ele não vai dormir. Tá saindo, amor? Tá desligando? Só apertar ali o lado do coisa ali. Deve estar escapando ali. Isso. Então arruma aí. Pode? Presta atenção aqui. O que Davi faz? A mulher está grávida e o cara não quer dormir com a mulher. Davi manda uma carta pela mão de Urias até o chefe do exército. O cara era tão justo e tão correto que ele não abriu a carta. Ele entrega a carta para o chefe do exército e na carta está escrito assim: saiam todos à batalha. Num toque, todos recuem e deixem Urias sozinho, e ele vai ser morto. E ele foi morto. Assim, Davi toma a mulher para ele e casa-se com ela. Desse casamento nasce Salomão. Esse é Davi. Por isso que eu quero dizer para vocês que quando Mateus escreveu essa parada, ele está jogando na cara isso dos judeus. Os judeus que se orgulhavam: nós temos a lei, nós temos a Bíblia, nós temos o templo, nós temos cânticos, nós temos tudo isso. Nós somos santos. Os dois grandes heróis da nação de Israel, Abraão e Davi, doentes, pecadores, que precisam de um Salvador. Os dois maiores heróis de Israel, os dois maiores homens de Israel, são esses. Pessoal, eu fico preocupado quando nós temos uma espiritualidade de fachada, quando nós não podemos mais confessar pecados uns para os outros, quando nós temos que ser totalmente perfeitos. É lógico que nós temos que buscar a santidade, mas quando não há um apoio, alguém que ajude o outro, quando tem problema, quando tem pecado. E eu não estou aqui desculpando o pecado é mau, é podre, é imundo, mas por causa dessa coisa podre e imunda que Jesus veio ao mundo. O primeiro passo para nós pecadores é nos arrependermos dos nossos pecados. Aí ele continua. Ou seja, olha aqui para mim, pessoal. De pastor de ovelha, de cantor, ele passa a ser um adúltero e um assassino. Continuando, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, não é pai de Jesus, tá? Olha o que o texto está dizendo: marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José é uma espécie de primo pobre da família. Ele é descendente de Abraão. Ele é descendente da nação de Israel. Ele é descendente, tem toda uma linhagem por trás dele. Tem toda uma linhagem. Mas ele é pobre. Ele é carpinteiro. Ele trabalha talvez fazendo casa de madeira, ou móveis de madeira. Eu gosto da ideia que ele faça casas de madeira. Eu acho que ele fazia casas de madeira. Só que José, ele fica conhecido como sendo um trouxa, um panaca, um cara que acreditou numa mentira, onde a noiva dele chega para ele e diz assim: estou grávida do Espírito Santo. E ele acolhe aquela verdade, porque Deus falou com ele em sonho. O anjo apareceu, falou com ele. E ele, entre aspas, acredita naquela mentira, naquela bobagem ali. Quantas pessoas não tinham ele como um panaca, como um trouxão, como um cara que não entende nada, bobão? Quantos de vocês que estão aqui me ouvindo já não foram considerados bobos porque perderam em negócios, porque perderam no serviço, porque perderam de ter um jeitinho ali de ganhar um a mais? Quantos estão me ouvindo aqui que já abriram mão de coisas por causa do evangelho? José é esse tipo de cara. A família de Jesus é uma família problemática, carrega pecadores,
entre aspas, perante a sociedade, trouxas. Só que José, ele adota Jesus. Ele é o pai adotivo de Jesus. E aqui é um tipo da salvação. Não há nada mais divino do que a adoção. Deus adotou você. Deus me adotou. Eu respeito os homens que adotam filhos e as mulheres que adotam filhos. Isso é digno de louvor, é digno de aplauso, porque Deus assim fez. Pois bem, geralmente nas genealogias não tem mulher, mas aqui tem 3. Tem 5 mulheres. E das 5 mulheres que tem 4 não são judias. Versículo 13, leia comigo. 3. Judá gerou de Tamar a Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Olha o que diz aqui, pessoal, presta atenção. Judá gerou de Tamar a Pérez. Pessoal, alguém aqui sabe quem é Tamar? Leia em casa, Gênesis 38. Bom, Judá é um cara, ele casou com a filha de Sua. O nome do cara em Israel é Sua. Ele devia ser muito suado. Foi muito ruim essa piada, né? Mas continuando. Foi muito ruim. Judá, ele casa com a filha desse cara. E ele tem 3 filhos. O primeiro filho, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. É um cara muito ruim, é um cara muito mau, e a Bíblia diz que Deus matou ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que quando Deus se cansa de algumas pessoas, Deus mata mesmo. A gente tem aquele pensamento assim, Deus não mata mais. O Deus de agora é o mesmo do Antigo Testamento, ele não mudou. Então, é só que a gente não fica sabendo. Morreu. Deus matou. Não gostou e matou, se irritou e matou. Então, porque Deus é Deus e ele faz o que ele quiser, Deus matou ele porque ele era um cara muito mau. Aí ficou Onã. Naquele período ali, não tem assistência social, não tem governo para pagar pensão, ou seja, tem uma lei para ajudar as viúvas. Morreu o marido dela, o próximo irmão do cara tem que casar com ela. Azar. Mas ela já teve 17 filhos, eu queria casar com uma novinha. Ralou, cara, tem que casar. Que droga. Só que ela era uma mulher bonita, tá? E nesse caso aqui, o Onã casou com ela. Casou não, ele queria possuir ela. Só que a Bíblia diz que ele não consumava relação sexual. Ele não queria fazer filhos nela. Ele não queria ser um marido dela. Ele queria se aproveitar do sexo. Ele queria se aproveitar do prazer. Ele queria se aproveitar do corpo dela. Ele queria ter a parte boa do casamento. Pessoal mais novo, me escute aqui. Casamento vai muito além de sexo. Casamento vai muito além de prazer sexual. Casamento é uma decisão. Casamento é uma aliança que não pode ser quebrada. Eu quero casar porque eu quero fazer sexo com ela. Cara, larga ela e vai embora e não volta nunca mais aqui. Ninguém está brincando de igreja. É lógico que tem que ter atração. Isso é lógico. Mas esse cara aqui, Onã, ele queria só a parte boa do casamento. Deus matou ele também. Nós temos homens mortos, que Deus está matando esses homens aos poucos, porque eles tratam mal as filhas de Deus. Ele queria dormir com ela, mas não queria casar com ela. Aí essa mulher, morre o segundo marido. O que essa mulher faz? Ela se veste como uma prostituta. Olha que tenso. E ela vai para um caminho. O sogro dela, Judá, está passando, não reconhece ela e toma ela, porque a mulher dele tinha morrido. E naquele período ali os homens viviam que nem cachorro. Sabe como é que cachorro vive? Não pode ver uma cadela. Tem homem que é assim, não pode ver uma mulher. E Judá é esse cara, ele vê a mulher vestida de prostituta e ele vai até ela. E ele está naquela fissura para pegar a mulher
e ela diz assim: o que tu vai me dar pelo serviço? Aí ele diz: eu vou te dar um cabrito. Mas ele não tinha cabrito na hora com ele ali. Tá, mas o que tu me dá por penhor? Aí ele larga o bastão dele, mais alguma coisa que eu não me lembro. Aí ela pega, e quando ele vai buscar o cabrito para devolver para ela depois do ato sexual, ele não acha ela. Só que Tamar, ela veio engravidar do sogro. Olha que louco isso. O cara é pai ou é vô da criança? Olha que drama, olha que situação desgraçada. E daí quando ela está para ser apedrejada, quando Judá, naquele ímpeto, não, tem que matar ela. Daí ela chega com o bastão: eu tive relação contigo, cara. E ele querendo matar ela. Essa é a família de Jesus. Vocês estão entendendo? Que família tensa. Tem algo assim na tua história, na tua casa, na tua família, algo que como eu disse, os adolescentes não podem falar alto. Ah, mãe, eu fiquei sabendo que... Fica quieto, esse assunto aqui ninguém comenta. Algo que é velado, algo que ninguém pode falar. Um segredo guardado a 7 chaves dentro da tua família. E tu pensa que é somente a tua família que é assim. Eu estou te mostrando a família do homem mais perfeito do mundo. Versículo 5. Lê comigo. Salmão gerou de Raabe. Pessoal, quem é Raabe? Raabe é uma moabita, uma prostituta, rebelde, mentirosa. Uma prostituta, cara. Só que ela se converteu ao evangelho. Só que ela se converteu ao Senhor. Tem uma prostituta na genealogia de Jesus. Ela é conhecida por todos os tempos como uma prostituta. Quer dizer, não importa o teu pecado, o tamanho da tua ofensa, o tamanho, a gravidade do que tu já praticou, há lugar na família de Deus para você. Há lugar acolhedor debaixo das asas do cuidado de Deus, debaixo do cuidado de Jesus. O único pedido é que você se arrependa dos seus pecados e confie e creia que Cristo é poderoso para perdoar os teus pecados. Uma prostituta. Continuando, versículo 5 também. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth. Ruth é uma moabita. Moabita é descendente de Ló. Ló teve outro caso que teve relação com as 2 filhas. Eles estão saindo de Sodoma e Gomorra. Atenção pegando, vamos lá galera, corre negada, caindo fogo do céu, estilo Steven Spielberg, Sodoma e Gomorra sendo destruída, aquele som surround, e aquilo tudo sendo destruído, e eles correndo, corre, e o último que chegar a mulher do padre, vai, não vai dar, e a mulher de Ló, porque mulher é assim, Talita, olha discretamente ali. Onde? Tu não é assim também, Carol? Marcelo deve dizer assim: Danuzi, eu vou te falar bem de cantinho. Tu tem que ver quem está do teu lado. Olha para o lado direito discreta. O quê? Que cabelo louco! Tô brincando. E aí eles estão correndo, ela não aguentou, e o mandamento era: não olhem para trás. E ela olhou e virou uma estátua de sal. Aí Ló não tem mulher, eles estão posando dentro de uma caverna, as mulheres dão vinho em demasia para ele bebe demais, fica bêbado, e elas deitam com ele para ter filhos. Dessa descendência vem os moabitas, e desses moabitas vem Ruth. O drama é terrível. O cara é pai das crianças, ou ele é vô? Terrível. Quando eu olho as histórias da Bíblia, quando eu olho o que os homens fazem, eu vejo a desgraça que o homem pode fazer. Mas eu olho o que Deus pode fazer com a desgraça dos homens. Deus pode escrever grandes histórias a partir de traumas e dramas terríveis. Que coisa mais terrível que isso?
Interessante que Ruth, ela tem todo o contexto errado, ela tem a família errada, ela tem história errada, ela tem a geografia errada, ela tem uma espiritualidade errada, ela tem tudo errado, mas ela tem um Deus que ama ela. Ela tem um Deus que ama ela. Eu acho linda a história de Ruth, leia em casa, são apenas 4 capítulos. É fantástico, fantástico. Continuando, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias, Betseba. Essa mulher, ela tem uma vida meio complicada, né? Olha como é que estava a vida dela. Ela está em adultério, está fazendo sexo com um cara que não é dela. O marido dela está na guerra. Isso já é tenso também, né? Aí o marido dela morre e ela fica grávida. Quero perguntar aqui, alguém aqui já cometeu, não precisa me responder, alguém aqui já cometeu adultério? Alguém aqui já fez algo que daria a vida para que ninguém descobrisse? Se nós passássemos no telão ali, os momentos mais ocultos da tua e da minha vida, aquilo que passa aqui na nossa cachola, que não transborda na cara, que a gente maquia, passasse ali. Eu quero dizer uma coisa aqui. Há esperança para você. Se há alguém aqui no nosso meio que cometeu um pecado dessa gravidade, dessa natureza, que se arrepende amargamente, há graça. Tem uma frase do Calvino que é linda, ele diz assim: Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão para derrotar, do que Adão para derrubar, do que Adão para levar para o chão. Cristo é muito mais poderoso para resgatar. A natureza de Jesus é muito mais poderosa do que a natureza pecaminosa que tem na tua vida. A graça de Deus é algo muito mais poderoso. O perdão de Deus é algo muito mais poderoso. Só que nós temos que ter uma coisa: nós temos que olhar com sinceridade para quem nós somos. A Bíblia, ela é o livro mais sincero que existe. Só que ela exige de nós sinceridade sobre nós, sobre quem nós somos. O problema é que eu estou pregando aqui e tem alguém aqui no nosso meio: isso é para o fulano. Isso é para fulana, eu conheço o passado dela. Não, isso é para você. Isso é para a tua vida. Isso é para a minha. Batseba. Em último, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, a qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Maria, pessoal. Vocês acham que a vida de Maria foi barbada? Maria, tem nas imagens católicas. Ave Maria. Aí tem uma mulher, cara, eu vou dizer, se um dia eu caminhar na rua e eu ver uma pessoa com um brilho na cabeça, cara, eu saio dando, eu vou achar que é um ET. Imagina se tem até o próprio Jesus ali, ó. Eu gostei dessa imagem, mas isso aqui me perturba. Tem um brilho na criança. Imagina se tu tem um filho e tu acorda de noite e tu olha para ele, a cabeça do teu filho está brilhando. Mas, cara, eu vou ficar louco com um troço desse. Imagina tu tem a tua mulher e tu olha para tua mulher, tu acorda assim e tu te vira: oi, amor, a cabeça dela, só a cabeça brilhando. Oi, amor. Claro, já passou 2000 anos. Eu quero dizer que eu amo Maria. Maria é uma mulher de Deus. E Maria é fantástica. Mas o que eu quero dizer é que eu quero chamar a tua atenção há 2000 anos atrás. Imagina como foi a vida de Maria, pessoal. Maria é o pessoal. Tu acha que o pessoal engoliu o papo da criança pelo Espírito Santo? Vocês acham que o pessoal... Não. Maria não pôde casar de branco. Maria abriu mão de muita coisa dela. Aquele pessoal que não pode casar de branco? Naquela época era assim. Quantas coisas Maria não abriu mão, pessoal? Caminhando na rua, essa aí, ó. Essa é a do Espírito Santo. Aí, ó. Aí, vai, José. Uhul. Provavelmente os homens de Israel tinham ela como uma mulher diabólica, como uma mulher ímpia, como uma mulher pecaminosa, como uma adúltera. Provavelmente em Israel, eles acreditavam que ela era uma mulher que tinha dormido com outro homem, enganado seu marido.
Só que ela era uma mulher de Deus. Quantos de nós aqui, quantos de vocês já passaram por isso? Não fez nada. Não fez nada. Nada. E mesmo assim o mundo acusa vocês. Não fez nada. Não fez nada, está tudo certo. E o mundo acusando vocês. Quando eu olho essa genealogia de Jesus, eu vejo que tem gente problemática. Eu vejo que tem gente que fez sexo com o pai, com o sogro. Eu vejo que tem gente que deu a mulher. Tem gente que matou. Eu não venho aqui, em hipótese alguma, te animar no teu pecado. Eu venho aqui dizer, primeira coisa, o pecado é algo grave. O pecado é algo sério. O pecado foi a causa de Jesus ter vindo à terra e ter morrido por mim e por você. O pecado é aquilo que pregou Jesus na cruz, porque Jesus se sujeitou à ira de Deus. Você não conseguiria suportar a ira de Deus que caiu sobre Jesus. As pessoas têm essa tensão, no Antigo Testamento eu via Deus matando, e eu não vejo agora no Novo. Claro, no Novo caiu tudo em Jesus. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é a mesma ira. Só que no Novo nós temos alguém que está interpondo nós e Deus, aonde o nosso pecado, a nossa sujeira, a nossa imundícia, o preço de tudo isso caiu no inocente Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: há espaço na família de Deus para vocês. Há espaço na família de Deus para vocês. Vou falar mais uma vez, leve isso para casa. Mas tu não sabe quem eu sou, Jackson. Há espaço na família de Deus para você. Se arrependa dos seus pecados, creia em Cristo, se arrependa, olhe para quem você é, peça perdão a Deus, diga: Senhor, me perdoa, a culpa não foi de ninguém, a culpa é minha e a culpa é sua. Ninguém naquele dia, diante do trono branco, ninguém vai olhar a majestade de Deus, do Todo-Poderoso, e vai dizer: a culpa foi daquele cara lá. Não, porque diante dele todos os nossos pensamentos são como palavras, todas as nossas intenções ele sonda, todos os nossos sentimentos, as nossas vontades ele conhece. Portanto, é hoje o dia do arrependimento, de se tornar para Deus, de voltar ao Senhor. Assim começa o Novo Testamento. Assim começa o Novo Testamento, com tudo isso sendo escancarado. Pessoal, terminando, 1 minuto mais no máximo. A Bíblia, ela é sobre Deus e sobre as pessoas. Primeiro é sobre Deus, e depois sobre as pessoas. O que você ouviu aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, de qual é a tua linhagem? Tu vem de uma família piedosa? Jackson, os meus pais eram cristãos. Eu fui criado num lar onde nós orávamos, cantávamos os hinos diários. Eu aprendi a ler na Bíblia, que é um livro tenso para ensinar uma criança a ler, né? Mas isso aí é o papo para outra história. Continuando. Então, eu aprendi a ler na Bíblia, eu cresci num lar cristão, eu sou muito feliz. A minha pergunta é, para quem nasceu num lar cristão aqui, olha para mim. Quem vai ser que vai quebrar o elo da santidade na tua família? É você? Que vai quebrar esse elo bonito que Deus tem feito. Como aconteceu aqui na genealogia de Jesus. A genealogia vem bonita, pá, quebra aqui. Não seja o elo que vai quebrar isso. Isso eu digo para quem nasceu num lar cristão. Não seja o elo que vai quebrar a obra de Deus na tua casa. Segundo, você que vem de uma família onde ninguém era cristão, ninguém servia a Deus, tua vida era um terror, tua vida era, você passou por coisas terríveis, foi abusado mentalmente, foi vilipendiado, foi desprezado, e a tua vida é uma vida desanimadora, e a tua vida é uma vida desgraçada. Não tenha vergonha da tua história. Não tenha locais. É lógico que nós não vamos sair, somente tolos
saem gritando pelo mundo: ah, eu fui estuprado! Prende? Não, o cara é um louco. Mas que você não tenha vergonha, se necessário for um dia, num aconselhamento, num pequeno grupo, você contar da onde Deus te tirou, da onde Deus arrancou você. Não tenha locais onde você não pode tocar. Não, nessa parte da minha vida eu não posso tocar. Não. Seja honesto, não tenha vergonha de quem você é. Não tenha vergonha da tua história. Na tua família teve incesto? Na tua família já teve adultério? Que todo mundo fica quieto. Não posso falar. Fiquei sabendo. Na tua família já teve prostituição? Porque na igreja é todo mundo muito santo, pessoal. É todo mundo muito perfeito. Já teve algum assassinato na tua família? Já teve? Eu quero dizer, se não teve na tua, na de Jesus teve. Jesus, a história dele está no livro mais vendido do mundo. Escancarado para todo mundo saber qual é a história da família dele. Eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal. Nós somos igreja. Igreja é a família de Deus, conforme Efésios capítulo 2. E como família, nós vamos ter coisas boas, nós vamos sorrir, nós vamos discutir, nós vamos nos machucar uns aos outros. Vai ter dias que vai ter raiva um do outro, vai ter dia que vai ter choro, vai pedir perdão, porque nós somos uma família. Nós somos uma família de Deus porque Jesus nasceu, porque Jesus veio ao mundo. Período de Natal, para nós meditarmos nisso. O menino Jesus veio, nasceu. É Deus se fazendo homem e vindo sofrer no meu lugar. Ah, Jackson, eu não passei por nada disso. Sou santo e nada do que tu falou, nem perto a minha família passou. O que eu tenho a dizer para esse tipo de gente? Estão te enganando. Estão te enganando, não te contaram tudo. Tua família não é perfeita. Ela pode ser perfeita no porta-retrato, ali na estante, ali é bem perfeitinha, é todo mundo muito bonito. Mas a tua família não é perfeita. Segundo, o orgulho é pecado. Então você é pecador e o orgulho é um pecado terrível. Para terminar, tinha eu já disse isso aqui. Se você já ouviu, dê glória a Deus de novo. Palmas para o Brock. Tinha uma mulher nos Estados Unidos, ela escreveu um livro chamado Encontrando a Peça Perdida. E essa mulher, quando ela era nova, ela foi estuprada. E desse estupro ela ficou grávida. E ela queria muito abortar a criança. Mas ela conta no testemunho dela, na simplicidade dela, que tinha uma voz que dizia dentro dela para ela não fazer isso. Ah, Jackson, não. Ela disse. Eu não ouvi. Era dentro dela. Não sei. Mas eu sei que ela não abortou a criança. E ela pegou e disse, tudo bem, eu não vou abortar a criança, mas quando essa criança nascer, eu vou dar essa criança. Ela deu para um orfanato cristão. Aquela menina nasceu num lar cristão. Foi crescendo. E num dado momento, aquela moça veio a conhecer Jesus. Aquela moça que era fruto de um estupro. Aquela moça que tinha tudo para dar errado. Que tinha tudo para ser um problema. Que tinha tudo para ser traumatizada. Botar a culpa tudo em todos. Ela encontrou Jesus. E do outro lado do país, a mãe dela se encontrou com Cristo. Depois de anos, mais de 20 anos, as duas se encontraram, as duas se amaram, se abraçaram, choraram, como diz em Gênesis, quando os irmãos de José, quando José dá-se a conhecer a ele, quando há muito choro, há muito pranto, quero dizer, família tem que ter isso. Família tem que ter um pai que sabe pedir perdão para o filho, tem que ter uma mãe que sabe pedir perdão para o filho, que sabe que não é dono do filho, tem que ter um filho
que respeite e honre os pais. E aquela mulher, aquela menina se abraçaram, choraram. Ninguém aqui está dizendo que aquele estupro foi um momento bom, foi um momento gostoso, foi um momento de alegria, de sorriso, um momento para se lembrar, para escrever um livro. Não! Mas o nosso Deus é o Deus que pega episódios da nossa vida desgraçados, que pega episódios quebrados da nossa vida, que pega a nossa vida toda moída como um quebra-cabeça, e Ele refaz para a glória do nome dEle. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Jesus é poderoso. Eu não estou dizendo aqui, uma vez um pastor contou que ele chegou para um pai espancador, o cara quase matava o filho. E daí o pai chegou e disse: não, eu quase mato ele, mas aí cresceu bom, deu um bom guri. Eu cansei de ouvir essa história. Tu vai falar com um cara, o cara quase mata o filho, e por que tu faz isso, cara? E o cara: não, tem comigo é assim mesmo. E olha aí, se criou, tá aí bem homem. Se ele se criou, é um testemunho da graça de Deus. Não é um testemunho que tratar uma criança desse jeito é certo. Eu quero dizer para vocês, para terminar, eu não estou dizendo que tudo o que você passou foi bom. Eu estou dizendo que Deus pegou essa coisa ruim e Deus transformou em algo bom, para a glória do nome dEle e para o teu bem. Vamos ficar de pé, pessoal. Nós não fazemos convite aqui na igreja, porque não precisamos disso. Talvez um dia a gente faça, também não somos anti-convite. Hoje nós não vamos fazer também, como nunca fizemos até hoje. Você fica no seu banco. Eu quero dizer que Deus te conhece, que Deus conhece a tua história, Deus conhece os teus problemas, Deus conhece os teus traumas, os teus pecados, os pecados da tua família. Mas eu quero dizer que acima disso tudo tem um Deus que é amoroso, que pode mudar essa história, que pode mudar, que pode enxugar as tuas lágrimas, que pode perdoar os teus pecados, que pode glorificar o nome dEle na tua vida e fazer a tua vida uma bênção.